Onde é que, uma curiosidade, onde é que se encontra nessa tabela que o S-Trans usa para verificar o valor, nessa tabela que o CETUT usa para justificar o valor, onde é que estão os maiores custos dessa tabela? São principalmente pessoal, certo? Motoristas, os encargos sociais decorrentes e combustível, certo? Pneus, certo? Que esse, no dia a dia, quem tem veículo, automotor sabe, sofre isso, certo? Então, esses são os maiores pesos, vamos dizer assim, dentro da tabela. É pessoal e despesa com a manutenção dos veículos. E essa tabela, ela traz qual é o percentual de lucro que os empresários do setor têm? Ela prevê esses índices de lucro, prevê os índices, o peso de cada um dos insumos, certo? Que compõe. É algo bem complexo, é algo bem extenso, certo? Lá na S-Trans a gente está à disposição. Quem quiser aprender, quem quiser dialogar, quem quiser mostrar. Agora, não adianta se fazer uma passeata, se organizar algo, uma manifestação, só para fazer. Vamos discutir os números. Tragam, vamos atrás de soluções. Disse que tinha gente, tem assento. Quem é um representante? Tem, são cerca de 15 ou 18 pessoas que compõem o Conselho Municipal, não é um conselho pequeno, certo? Tem representante de mototaxista, representante de taxistas, representante de alternativo, representante dos estudantes, representante da Associação de Moradores, certo? Representante da Câmara Municipal, representante do CETUT, representante da Prefeitura. A Francil diz o seguinte: bom dia, eu disse, olha, temos um salário de miséria, soma R$545. Retirem o valor absurdo, R$2,10. Veja o que sobra para a família. É o que você está falando. O cidadão que trabalha está pagando pela isenção dos outros, certo? Então teria que haver uma mudança ou então pelo menos uma redução dos impostos, certo? De modo que esses insumos diminuam. Mas essa redução só pode ser feita através de decreto federal ou pode ser feito municipal? Depende do imposto. Por exemplo, o IPI seria do governo federal, IPVA seria do governo estadual. Por exemplo, aqui a Francilva diz assim: investir em motoristas mais preparados e com educação. Afinal de contas, ninguém merece a humilhação que passamos. Muita gente inclusive amanhã, sobre esse assunto, nós vamos ter uma audiência no Ministério Público, certo? Sobre essa questão, principalmente que foi uma denúncia feita por um cadeirante, certo? Só um detalhe aí, interessante falar de cadeirante. O ônibus hoje, ele sai de fábrica adaptado, certo? Com uma porta a mais e com aquele elevador. Esse fato trouxe um incremento, uma mudança na tabela em relação à categoria do ônibus. Ele deixou de ser leve, passou a ser pesado. Consequentemente, ao quê? Aumento no valor do veículo e aumento no consumo. O Érico disse o seguinte aqui no Twitter do Bom Dia: é mais fácil o Ricardo Teixeira da CBF cair do que a passagem de Terezinha. Mas já caiu. Quando eu era acadêmico, eu tenho conhecimento de que houve sim a redução, porque existiram fatos externos, certo? Que possibilitaram esse a Sávia diz o seguinte: aumentaram a passagem, mas não ligaram se não tem nem ônibus suficiente. E os alunos vão empilhados como nas linhas da UFP. Eu acho que está muito certo isso dos alunos, pois isso vai melhorar a educação brasileira. Em apenas 4 dias, o Jefferson está dizendo, em apenas 4 dias pagam as suas despesas e 26 dias de lucro. É isso mesmo? Olha, isso aí é informação. A gente já escutou essa história aqui. Pois é, mas concretamente, isso aí pode ser especulação, né? Concretamente eu não posso dizer isso. Eu posso dizer a partir dos números que eu tenho da planilha, certo? Da remuneração que a planilha prevê para o capital investido, certo? E dos custos de todo o sistema. Agora, isso aí é falácia. A prefeitura e os representantes, por exemplo, têm mini declarações como essa da assessoria que possam gerar um tumulto maior ainda entre os estudantes que estão à flor da pele lutando pelos seus direitos? Olha, o que a gente espera é que essa manifestação não aconteça. Porque eu acho que aquela pessoa que está lá no trânsito, em congestionamento, com certeza ela não vai ver com bons olhos, ela não vai participar desse movimento, certo? Porque ela está tendo seu direito de vir impedido. Ela está perdendo seus compromissos por causa disso. Agora, a gente precisa discutir de forma concreta. Não adianta se fazer manifestação por se fazer por causa do aumento, sem se discutir o âmago da questão. Como é que a gente pode ir atrás, por exemplo, do governo federal, criar políticas voltadas para o transporte coletivo urbano, certo? Isso é um problema que toda cidade, não é só Teresina que sofre, toda cidade sofre. Existem cidades, por exemplo, que já tem a data certa no calendário anual. Dia 29 é dia de aumento da tarifa. Em São Paulo é em janeiro, em Belo Horizonte é 29 de dezembro. É data certa de aumento. Acho que pode existir política por trás desse movimento?
Bom, pelo menos o que foi narrado num dos portais da cidade foi que existiam estudantes e representantes de partidos políticos. Mas isso, eu não quero entrar nessa seara. A nossa preocupação aqui é com a qualidade do transporte, certo? Em prestar um transporte de qualidade. Agora, volto a dizer, não existe mágica, certo? Se existisse essa mágica, a gente com certeza já teria aprendido a fazê-la para poder reduzir essa tarifa. Aqui, ó, mais uma mensagem do Twitter também. O João Figueiredo, estudante, está dizendo aqui: Doutor Mário, eu sei qual é a mágica, faça uma licitação que o preço cai. Isso também é falácia. Não existe. Existem cidades que houve licitação e que não houve redução de preço, certo? O que acontece aqui em Teresina, no caso de Teresina, existe uma lei municipal que regulamenta o serviço de transporte, que foi aprovado na Câmara e que prorrogou por mais 15 anos o Paulo Fantinelli ontem relatou que tem empresa quebrada, que o sindicato banca para que não aconteça uma nova licitação, só para que não aconteça. Bom, eu não posso falar por isso, muita gente se manifestando. E, Eldson, cadê? Convido assistir. Não dá para ler daqui, Carol. Convido o assessor jurídico da prefeitura a andar em alguns dos ônibus, mais especificamente Santa Maria da Codip. Santa Maria da Codip. Né? Eu fui acadêmico de Direito da Universidade Federal do Piauí. E o bairro que eu morava, eu levava 1h10 de ônibus para chegar na faculdade. Então, quando eu tinha aula 14 horas, eu tinha que sair de casa pelo menos 20 para meio-dia para poder chegar no ponto, pegar o ônibus, que já era horário de pico, e ir para a faculdade, certo? Então, essa experiência eu sofri na minha pele, sei, posso narrar, certo? Você não está falando da boca para fora? Não, experiência própria, eu vivenciei isso durante todo o meu curso, não só durante o curso, primeiro grau, na época era primeiro grau, primeiro, segundo grau, eu ia para o colégio de ônibus, certo? Não tinha condição de ter transporte, minha família não tinha condição, certo? Agora, eu estudei e me formei, e eu conheço a situação na pele, sei que não é bom, seria cada um quer que tenha o seu carro para andar com conforto, com ar-condicionado, só que as vias de Teresina não comportam. Se todo mundo tiver um carro para andar sozinho, só, certo? Não tem. A forma de melhorar o trânsito é exatamente o quê? Investir no transporte coletivo. Bom, queria ter mais tempo. Mas... Só uma última pergunta. Então, a prefeitura ela não tem como reduzir e esse preço deve ficar em 2,10, é isso? Se não houver uma modificação nos números, principalmente na redução dos insumos que compõem os custos da planilha, não tem condições. Só um detalhe, o que foi falado aí na participação, que lá em Fortaleza a tarifa mais em conta do que aqui, nós temos dois elementos diferentes. Primeiro, a população de Fortaleza, como foi dito, é maior que a de Teresina, então o número de pagantes é maior. Depois, Teresina, mesmo com esse aumento, ainda assim é a quarta menor tarifa do país. Isso é fácil, quem quiser pesquisar pode entrar no site da ANTT, que lá tem o valor da tarifa de todas as capitais do país. Rapaz, estão dizendo, o seu problema é que você não anda de ônibus, não anda de carro. Eu já andei de ônibus e muito, não foi pouco não. É bom falar da vida dos outros. Boa é a vida do vizinho, né? Boa é a vida do vizinho. São muitas as outras mensagens. Ninguém aqui está defendendo nada, não. Acho que é uma porcaria o serviço de ônibus oferecido. Agora, fazer o quê? Vamos discutir, vamos discutir número. Não adianta, como eu estou falando, se fazer manifestação por fazer. Certo? Como eu disse há pouco, eu não vejo os estudantes se manifestarem, por exemplo, quanto ao aumento da tarifa de energia que foi dada agora. Ninguém discute planilha. Aqui, anualmente, quando tem aumento da tarifa, se discute a planilha de transporte. Tem uma manifestação no portal Meu discute os outros tipos de tarifas que influenciam diretamente na pessoa, na cidadão. Eu queria ter mais tempo, porque aí não dá. Doutor Mário, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Tá bom? Obrigado, Melo. Obrigado, Eldson. Doutor Mário, mais uma vez. Bom dia a todos.